dia 6 de fevereiro de 1969, morreram neste rio 46 militares portugueses. Pertenciam na sua maioria à Companhia de Caçadores 1790 e regressavam de Medina do Boé, aquartelamento abandonado na véspera por ordem do general António de Spínola. « 25 anos passados, o antigo comandante e um ex-alferes miliciano da unidade recordam no local esse momento trágico e alucinante da guerra. Em Medina, onde no confronto permanente com a morte viveram longos meses de vida intensa e perturbada, vão conhecer antigos guerrilheiros do PAIGC, contra quem, nesse período já distante, dolorosamente combateram. No final dos anos 60, as Forças Armadas Portuguesas começaram a perder a iniciativa no campo de batalha e remeteram-se a uma atuação militar meramente defensiva. Só as forças especiais dos comandos paraquedistas e fuzileiros eram chamadas esporadicamente a intervir nas operações mais delicadas. A concentração de meios no terreno organizava-se a partir do esforço incalculável das unidades de infantaria. Eram elas que garantiam, à custa dos seus mortos em emboscadas, flagelações e no rebentamento de minas, as posições estratégicas fundamentais. Eram elas também que impediam a guerrilha de alargar a sua ação aos centros urbanos. O exército português dominava as vilas e as cidades, e o PAIGC os grandes espaços, como o de Boé, entre a fronteira com a Guiné-Conakry e a margem sul do rio Corubal. Era aí, nessa terra de ninguém, que se encontravam estacionadas as tropas que pertenciam ao pequeno posto de Beli e ao aquartelamento de Medina do Boé. Das poucas unidades que corriam o risco efetivo de um dia sucumbirem a um ataque concertado dos guerrilheiros de Amílcar Cabral. Medina do Boé era tecnicamente uma posição de contra-encosta, o que, como é evidente, face aos montes que tinha e que a rodeavam, tinha enormes espaços, que eram espaços campos de tiro ótimos, portanto era uma posição militarmente bastante sólida. Como é evidente, especialmente nos períodos em que Medina do Boé estava isolada e podia ser atacada com meios muito importantes, esses meios, o preço a pagar por uma eventual tomada de Medina do Boé, julgo que era um preço que o PAIGC não podia suportar em termos de vidas que com certeza iriam ficar. Éramos atacados normalmente mais que uma vez por dia, algumas vezes durante muitas horas. Lembro aqui especialmente um ataque realizado na noite de 13 para 14 de março de 1968, onde a companhia esteve debaixo de fogo contínuo durante 10 horas consecutivas. Este ataque, soubemos agora, aqui nesta visita que estamos a fazer à Guiné, foi comandado pelo próprio presidente, o atual presidente da República da Guiné-Bissau, o presidente Nino Vieira. Durante este período, e só contando realmente
enfim, em termos de estatística, todos os ataques que demorassem mais que 10 minutos, porque houve alguns que eram só, evidentemente, para criar instabilidade. Durante este período fomos atacados durante 243 vezes. Todos os dias, uma força da companhia saía cobrindo todos os cumes que nos circundavam, na perspectiva de que, ou para evitar, que as armas, especialmente os canhões sem recuo, pudessem fazer tiro direto sobre as posições, e que realmente era uma arma com um alto poder de precisão, neste tipo de tiro, poderia causar-nos grandes estragos. Nós diariamente percorríamos estes montes com companhias que saíam de manhã, à tarde e à noite, variando também, tínhamos sempre gente fora. Isto também é um ponto importante que julgo dever referir, porque é a necessidade de nunca se perder a capacidade ofensiva, mesmo em situações deste tipo, em que, portanto, há um permanente stress e um permanente submissão a ataques sempre iminentes, haver sempre a capacidade de reagir e de manter o moral das tropas, como é evidente, elevado. Desde a saída das tropas portuguesas em 1969 até 1974, Medina esteve desabitada. Mas hoje tem uma nova aldeia. Nascida precisamente no local onde há mais de 20 anos, os soldados contavam o tempo para o fim da comissão. Os vestígios da guerra ainda moram aqui. Encontramos-nos aqui da parte de fora daquele que era o acortelamento de Medina de Goé. Acortelamento rodeado de abrigos, e para o qual nós viemos nos fins de 67. Um tempo difícil que aqui o Sr. Major se encarregou de nos, enfim, complicar a vida como lhe cumpria nessa altura, não é verdade? O Sr. Major estava por esta zona, na altura. Sim. Comandando tropas de infantaria. De infantaria. Bom, eu estava como comandante de zona de aqui, do sector autônomo de Boé. Bom, estava a artilharias. Estava alguns, com cada grupo tinha o chefe. Sim. Como esse que era o comandante de artilharia. Eu sou o comandante, sim, eu sou o comandante de sector de Boé. E o Sr. Major também esteve aqui a atacar-nos pessoalmente, sim, também? Sim, senhor. Eu sempre não fico atrás. Eu sempre estou com soldados. Quando ataque de artilharia, nós estamos à frente da artilharia, sempre. Sim, sim. Nós, aliás, notávamos isso porque, em regra, quando tínhamos contactos no terreno de arma ligeira, nós entrávamos muitas vezes, vinha um ataque de armas pesadas e de súbito vocês já cá estavam. Portanto, tínhamos que estar muito perto para a gente nos encontrar tão depressa, não é? Sim, senhor. É assim. Medina situava-se numa espécie de covete rodeada de colinas de baixa altitude. Era, aliás, do cume desses montes que o PAIGC atacava o aquartelamento, quase sempre com armas pesadas de artilharia e ligeiras de infantaria. Apesar do potencial de fogo utilizado pelos guerrilheiros ser de elevada eficácia, raramente as ofensivas causavam vítimas à população militar portuguesa. Sobretudo porque o aquartelamento estava protegido, à prova desse tipo de armamento, e os soldados se resguardavam em abrigos subterrâneos fortificados. Os ataques, normalmente, portanto, com a maior intensidade, eram os ataques feitos com armas pesadas, de que ainda aí hoje, 20 anos depois, ainda abundam por aqui montes de granadas, restos de empenagens de morteiros de 82 e de canhões sem recuo, que eram as armas normalmente com que éramos atacados. Em meados do ano de 1968,
2008, o adversário começou a utilizar uma técnica diferente. Bastante longe e no nível do horizonte, acontecia que junto às árvores que se vêem ao fundo, o PAGC colocava alguns atiradores especiais com armas de mira telescópica. E durante, julgo que, lembrando-me, cerca de um mês, fazia disparos, 2 disparos por dia, normalmente à hora do almoço. Esta distância, presumo que sejam em 400 a 500 metros, portanto é preciso ser um bom atirador para acertar. Estes tiros provocaram, foram bastantes, atingiram algumas vezes elementos da companhia, só uma vez com gravidade. Estes tiros foram só durante um mês, que eram 2 tiros por dia. Foram realmente um dos períodos piores que aqui passámos, pela tensão psicológica que havia na altura em que se chegava à hora. Não se ouvia barulho. Nós aqui fazíamos uma vida normal e gente de 20 anos que se divertia, que dentro do que era possível, mas chegava à hora do meio-dia e começava a reinar o silêncio, quase que diria o silêncio absoluto, em que nós todos sabíamos quando é que vem o tiro. Era uma ansiedade e realmente, em termos de desgaste psicológico, foi o período pior que aqui passamos. Há um grupo aí, está lá embaixo. Há um grupo lá embaixo com artilharia ligeira, mortel 60, né? Mortel 60. Há um grupo aqui com elementos de arma mira telescópica. Bom, há um grupo também de bazuca RPG-7. Exato. RPG-7 aí. Bom, quando chegamos às 6 da tarde, sei a gente, quer dizer, impedir que nós saíssemos. Brincar, não é? Certo. Que vocês não podem sair de fora, não é? Depois, isso não resulta nada. Nós resolvemos tirar a gente outra banda de rio. De Barquejo, exato. Para impedir a saída de Canjadudo às Tete. Mas isso... no Rio Corval. Sim. Mas isso foi depois um grupo vai para impedir, para esse grupo que está aí, para poder impedir que você não pode receber abastecimento. Exato. O vosso objetivo era que nós deixássemos isto, saíssemos daqui, não é? Sim, isolar sem receber nada, depois se você não receber nada, pode sair. A presença da tropa portuguesa em Medina do Boé constituía à primeira vista um obstáculo à pretensão do PAIGC em estender a luta ao setor leste do território, situado a norte do rio Corubal. Por isso, os guerrilheiros mantiveram sempre uma constante ofensiva contra a unidade. Cumprimos sempre com armas ligeiras, peças ligeiras da artilharia, canhão B10 e morteiro 32, porque na altura aquelas armas que eram consideradas para que era fácil transportar, armas ligeiras, mas era muito eficaz. Então, na altura, a nossa posição de fuga era ao lado de montanha, chamada de Montanha Cabral, e conseguimos cumprir aquela missão que nós recebemos durante 7 meses, não? A partir do mês de agosto de 69 até dia 6 de fevereiro, que o quartel de Boé foi abandonado. Mas o que é mais importante, nós rendimos a homenagem ocupantes do quartel de Boé. Porque era muito difícil viver naquela circunstância, porque era esperado constantemente, mas aparece burramente, nas horas alternadas, às vezes meia-noite, às vezes meio-dia, às vezes período da tarde. Portanto, ninguém pode imaginar aquele sacrifício. Informa-se da situação da... Durante a permanência de mais de um ano neste império do delírio da guerra, os soldados da Companhia de Caçadores 1790 passaram por sacrifícios impensáveis. Com grande coragem, correram riscos por causas em que muitos deles nem sequer acreditavam. O quartel tinha um perímetro todo iluminado, com postes de iluminação, que estavam sensivelmente junto da terceira fiada de arame farpado.
O quartel era protegido por 3 fiadas, 2 dentro da iluminação e uma que estava junto aos postos de iluminação. Essas fiadas de arame farpado, ainda hoje podemos encontrar aqui vestígios das cervejas que nós utilizávamos como artifício para eventual tentativa de penetração no aquartelamento durante a noite, visto que as cervejas eram atadas com arame, as duas junto a uma à outra, penduradas ao longo de todo o perímetro das fiadas de arame farpado, para que qualquer toque no arame farpado fizesse tilintar as garrafas, e isso funcionava como um alerta suplementar para os sentinelas. Dir-se-ia, mas para que as garrafas se nós tínhamos iluminação? O que acontece é que muitas vezes com os ataques de armas pesadas, a iluminação por estabelecimento de curtos-circuitos ou de corte de fios ia abaixo. Portanto, disparava-lhes o gerador e ficávamos sem energia. E aí revelava-se particularmente importante ter mecanismos de proteção que nos pudessem alertar de qualquer tentativa de intrusão do inimigo. Com ataques iminentes a cada momento, toda a vida dos soldados se concentrava à volta dos abrigos. O abrigo era este pequeno quadrado que aqui está, camas, onde nós, posso dizer, foi o nosso quarto de dormir durante 13 meses, no tempo que estávamos dentro do apartamento. Estes troncos que se podem ver sustentavam toda a superestrutura do abrigo, que era depois posteriormente coberto com pedras e finalmente por terra, com uma espessura que eu estimo seguramente à volta de 1 metro. Visto que era para nos proteger de eventuais quedas de granadas. Felizmente aqui nunca atacaram com as de espoleta retardada, mas o abrigo estava, enfim, supostamente preparado para eventualidades desse tipo. Tinha 2 pequenos orifícios virados à mata, que davam também para a observação nos dias em que eles porventura atacassem e o sentinela não pudesse sustentar a posição que tinha mais ou menos nesse sítio. O aquartelamento de Medina do Boé ficava situado a pouco mais de 30 km da fronteira da Guiné-Conakry. Precisamente no local onde ocorreu uma das primeiras emboscadas que marcaram o início da luta de libertação do PAIGC. E também onde o PAIGC mudou o destino da guerra quando passou a utilizar mísseis terra-ar que acabaram com a supremacia aérea portuguesa a poucos meses do termo da guerra. Foi também na região de Boé que o partido de Amílcar Cabral proclamou a independência do país em 24 de setembro de 1973. As vossas posições eram, aqui está a Medina, era aqui deste lado, não era? Não, aqui. Exatamente, cima, exatamente deste lado. Aquele pequena elevação. Exatamente. É chamado de Montanha de Coral, conhecido pelos grileiros, não? Exato. Naquela esquina. Que era a nossa posição contra acoplamento. Medina do Boé era o sítio mais longe do digital. Essa parte este sudeste Difere, afinal ao tempo nós não íamos por terra, não é? O passado em Medina do Boé marcou decisivamente o futuro da Guiné-Bissau. Para viver numa situação deste género, deste tipo, é necessário, portanto, ter um apoio à retaguarda que nos garanta, portanto, tudo aquilo que necessitamos. E eu, é da maior justiça realçar que foi esse apoio que nunca nos faltou. Tivemos sempre correio a tempo e horas, tivemos sempre alguns mimos que nos mandavam de Bissau, tivemos sempre apoio de todo o género do que a gente precisou. Devemos isso aos aviadores da fronteira portuguesa, que sempre nos apoiaram, mesmo numa altura em que os próprios aviões eram atacados nas aproximações e durante o período em que se descarregavam. Por ser consideravelmente grande a distância que separava Medina das unidades mais próximas, a tropa vivia aqui na mais desconfortável e inquietante das solidões. O isolamento a que os homens estavam sujeitos durante todo o ano acentuava-se ainda mais na época das chuvas.
Medina do Boé era uma companhia do Exército. Tinha características muito próprias, porque estava isolada durante grande número de meses no ano. E era uma zona de grande atividade, também por parte das tropas do PAIGC. A Força Aérea deu um grande apoio a Medina e eu desloquei-me lá imensas vezes, quer em apoio logístico, porque a companhia, como disse, estava isolada e durante a época da chuva era necessário todo o reabastecimento ser feito via aérea, que é o transporte de víveres, que é o transporte do correio. E também intervenção operacional com os Fiats. Medina do Boé era frequentemente atacada, se não todos os dias, pelo menos várias vezes na semana. A companhia pedia apoio aéreo e os Fiat lá se deslocavam para intervir, ou pelo menos evitar ou fazer parar o ataque. Não havia, quando os Fiat se aproximavam, normalmente cessava toda a atividade e não havia reação contra os aviões. Mas também cessava o ataque ao quartel e era difícil saber ou localizar os atacantes. Num contacto muito próximo com o capitão Aparício, que era o comandante da companhia, e que tinha um relacionamento, havia com ele um relacionamento de amizade já há muito tempo, procurou-se arranjar um sistema em que pudéssemos ser mais eficientes, que a intervenção para acabar com esses ataques pudesse ter alguns resultados. E então foi criado, conjuntamente com o capitão Aparício, fez-se uma carta em que eram localizados os pontos de onde eram mais frequentes os ataques. Foram dados números a esses pontos e foi feita uma carta que estava na posse do comandante da companhia e na posse dos pilotos da esquadra de Fiat. Quando era pedido um apoio aéreo, porque a companhia estava a ser atacada, os Fiat deslocavam-se lá e durante o percurso entramos em contacto rádio com a companhia que nos informava em relação àqueles pontos de onde é que provinha o ataque, se seria exatamente do ponto que estava ou dava-nos a distância para um ponto que poderíamos localizar na carta. Então aí fazia-se uma entrada e um ataque direto a esses pontos que viemos a verificar mais tarde teve bons resultados, pelo menos na diminuição da frequência dos ataques que se faziam. À medida que se desenvolvia a guerra no terreno e o PAIGC ia dispondo de armamento antiaéreo cada vez mais sofisticado, maiores dificuldades se apresentavam à Força Aérea nas suas deslocações a Medina. Alguns aparelhos até já tinham sido abatidos na região. Mas apesar das dificuldades e dos perigos de que se revestiam as aproximações ao aquartelamento, os pilotos conseguiam quase sempre com êxito chegar ao fim das missões. Mesmo daquelas destinadas a bombardear o cume das colinas, onde os guerrilheiros instalavam os seus grupos de artilharia. Não fosse a Força Aérea, e Medina teria caído sem honra nem glória nas mãos do PAIGC. Este aqui é um pedaço da fuselagem do avião que foi abatido aqui no Boé. Foram um dos primeiros aviões a serem abatidos com mísseis antiaéreos. E esses mísseis antiaéreos, a sua introdução aqui na Guiné, significaram uma viragem muito importante no decurso da guerra, na medida em que retiraram ao exército português a supremacia aérea. É evidente que é impensável fazer-se uma anti-guerrilha sem aviação e sem helicópteros. E a partir daí, enfim, o desastre era praticamente certo. E o que nós diríamos era que talvez o 25 de Abril não esteve muito longe de nascer perto daqui. As tropas de Amílcar Cabral dispunham de um importante centro de instrução político-militar na região de Boé. Era aqui que o PAIGC, com o auxílio de instrutores chineses e o desempenho de guineenses formados na China, armava os seus quadros e preparava os guerrilheiros. Era aqui que aprendiam a arte da guerra. Era aqui também que aprendiam os fundamentos da política, em ordem a compreender melhor as razões da sua luta de libertação. Enquanto isso, os militares portugueses, cujo número de efetivos se elevava a dezenas de milhares em todo o território da Guiné, iam suportando no terreno, com um esforço e um sofrimento de dimensões incalculáveis, enormes danos.
Pior que os ataques com armas pesadas eram as emboscadas e as minas que mais dificultavam a ação e o movimento do exército português. O PAIGC também teve os seus mártires. Domingos Ramos, um dos mais destacados comandantes da guerrilha, foi um dos primeiros a cair em Medina do Boé. Precisamente neste local, a poucas dezenas de metros do arame farpado que circundava o aquartelamento português, o guerrilheiro foi morto com um estilhaço de granada. Os seus companheiros ergueram-lhe um memorial no local em que caiu para sempre. E é junto a esse memorial que, 25 anos passados sobre o fim da guerra, antigos combatentes portugueses e guineenses posam para uma foto do álbum das recordações comuns. Medina do Boé era, de certa maneira, também para o PAIGC, um símbolo, pronto, significava, tinha um grande significado, não era assim? Sim, quer dizer, o Medina do Boé tem grande significativo. O primeiro foi uma zona de liberdade, primeiro. Segundo, lá é que proclamaram a independência. A decisão do partido era por lá a República, era o capital da nossa República. Bom, mas não havia maneira, não é? Portanto, o Boé tem uma história grande. O Boé é um berço de independência do nosso país. Não havia uma zona no território estrategicamente mais importante para o PAIGC do que Medina. Não só pela natureza acidentada do terreno, que lhe facilitava o treino para a luta de guerrilha, mas também porque a região faz fronteira com a República da Guiné-Conakry. E era exatamente através de Conakry que as tropas de Cabral recebiam o apoio externo, sem o qual dificilmente poderiam prosseguir a guerra. A importância que nós tínhamos com Medina era para fazer de Medina uma base. Era para ter um pouco mais de... libertar-nos um pouco mais da Guiné-Conakry, que era a ideia inicial do Amílcar na altura. Por isso é que nos mandou-me chamar a mim do Sul. Fui ter com ele em Conakry. Combinamos o plano de ir para ir passar para Medina do Boé, que era preciso reforçar homens, fui buscar homens mais no sul para reforçar a Medina do Boé. Porque ele tinha como objetivo fazer da Medina do Boé uma base central e transferir o secretariado mesmo do PAIGC para a Medina do Boé, com a garantia da União Soviética, que era a antiga União Soviética, de um aeroporto, construção de um aeroporto e, e ter lá uma base mesmo para a retaguarda da luta da libertação nacional. Mas se para o PAIGC Medina se revelava particularmente importante, do ponto de vista estratégico, para os altos comandos portugueses, essa região pouco interessava. Em primeiro lugar, por se tratar de uma região desabrigada e de difícil acesso. Em segundo lugar, por não ter populações que justificassem a presença de uma ou mais unidades de infantaria. É que, segundo a teoria do general Spínola, a atuação junto das populações deveria constituir a prioridade das tropas naquele tipo de guerra, controlando o movimento dos civis e regulando a vida nas aldeias. E Medina não tinha civis nem aldeias. Do ponto de vista militar, estávamos na Guiné para defender as populações nativas de serem compulsivamente aliciadas. Estávamos na Guiné para defender as obras de arte, as pontes, as estradas, os edifícios, mas ali em Medina não fazíamos nada disso. E, portanto, pareceu-me que a companhia estava ali apenas, pura e simplesmente, para se defender ela própria. Em face disto, fui a Bissau, falei com o comandante-chefe, que era o nosso general Spínola, e verifiquei da parte dele que realmente também concordava
que a companhia fazia muita falta em outros sítios e que a zona de Medina de Boé, embora ficasse sem a companhia de Medina, já há tempos tinha ficado sem a guarnição do posto de Beli, que era mais a leste de Medina, mas se o PAIGC quisesse dizer que era uma zona libertada, tinha toda a liberdade de o fazer, mesmo com a companhia em Medina, porque aquilo só é uma área enorme ao sul do rio Corubal e que não tinha, e julgo que atualmente também não tem, população nenhuma, portanto, em qualquer zona o PAIGC poderia levar até, se quisesse, jornalistas, como julgo que levou nessa altura ou mais tarde, não sei. E, portanto, quer dizer, mesmo politicamente, a retirada de Medina do Boé não teria qualquer significado. A importância que o governador e comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné atribuiu a Medina do Boé e a Beli, parece-me que é uma importância logo de início. E porquê é que eu digo isto? Porque a primeira diretiva feita pelo brigadeiro António de Spínola é exatamente sobre Medina e Beli. Que motivos terão levado o comandante-chefe a debruçar-se com tanto interesse sobre esta problemática? Eu julgo por 3 razões fundamentais. A primeira razão, porque em guerra revolucionária ou subversiva, o grande valor está na população. E o Boé era uma área com pouquíssima população. Sendo assim, parece que o dispositivo das nossas tropas implantadas num território vastíssimo, onde não havia população, não teria grande interesse. Em segundo lugar, porque as Forças Armadas Portuguesas tinham perdido a iniciativa no teatro de operações. Era sabido, quando chegámos em 68, de que, tirando as forças de intervenção, as forças especiais, os fuzileiros e os paraquedistas, todo o dispositivo territorial não tinha capacidade ofensiva. Era necessário concentrar meios, era necessário revitalizar as unidades de quadrícula, possibilitando-lhes essa iniciativa. A terceira razão prende-se a um risco grande, eu diria mesmo um risco grave, no que toca à Medina e a Beli. Era o risco de criarmos quase que um Dien Phu. Mas julgo que seria interessante, porque isto se trata de um documento histórico, eu ler a tal diretiva que consubstancia a preocupação do comandante-chefe. Ela é datada de 8 de junho de 68. O brigadeiro António de Spínola chega em maio à Guiné. É a diretiva número 1 de 68 e diz: remodelação do dispositivo da região do Boé. Eu vou ler para ser preciso. 1. É a intenção do comandante-chefe remodelar com a maior brevidade o dispositivo das nossas tropas na região do Boé, transferindo o aquartelamento de Medina do Boé para o local mais adequado na região do Xés. Confirma-se a ordem verbal dada ao CTG no sentido de recolher imediatamente a Medina do Boé o destacamento de Beli. É importante dizer que Beli imediatamente recolheu a Medina, devendo ser destruídas as instalações e material que não for recuperável. 3. O CTG e o Comando da Zona Aérea procederão imediatamente a um reconhecimento da região do Xés em ordem a escolher o local do novo aquartelamento. Deverá satisfazer às seguintes condições. Eu chamo a atenção para isto. Situar-se em área-chave da região do Xés que permita o lançamento de ações dinâmicas na região do Boé e na margem norte do rio Corval e, se possível, que dê garantias de segurança à passagem deste rio no Xés. Jangada. Jangada entre parênteses. É curioso. B. Ter uma boa pista de aterragem para aviões da cota. C. Oferecer boas condições de defesa do aquartelamento, que deve ser planeado com vistas a transformar-se numa grande base operacional. E como era hábito, e ficou, digamos, na história militar, uma certa forma de comandar do brigadeiro António de Spínola, ele diz no número 4: desejo de deslocar-me à região, conjuntamente com os elementos que foram estudar o problema. Foi sempre desejo ser informado sobre a possibilidade de realizar esta transferência durante a época das chuvas. O comandante-chefe, António Sebastião Ribeiro de Spínola, brigadeiro.
António de Spínola, de acordo com o seu estilo de comando, acompanhou no terreno as condições e preparativos para a execução da sua diretiva. Na madrugada de 5 de fevereiro de 1969, a Companhia de Caçadores 1790 abandonou o aquartelamento de Medina do Boé. A operação da retirada, que envolveu centenas de homens do Exército, da Marinha e da Força Aérea, foi dirigida pelo próprio comandante do setor de Bafatá, Tenente-Coronel Hélio Felgas. Os 30 quilómetros que separavam Medina do Boé das margens do rio Curubal foram nesse dia percorridos pelos homens e por 56 viaturas em mais de 5 horas de viagem. Ao longo das picadas, podiam ver-se imobilizadas, como acessórios da tragédia, numerosas viaturas que em diversas ocasiões anteriores explodiram sobre as minas. A circunstância de a retirada ter contado com apoio aéreo permanente terá certamente dissuadido os guerrilheiros de atacarem esta elevada concentração de tropas. Sem incidentes, a viagem chegou ao rio. Estamos aqui nas margens do rio Curubal, exatamente no sítio onde as tropas que se dirigiam a Medina do Boé e que regressavam para Nova Lamego, hoje Gabu, tinham que atravessar o rio. Nesta margem onde nós estamos é exatamente a margem do lado de Medina do Boé, onde aqui próximo do rio não havia nenhuma tropa, não havia nenhum aquartelamento. Sempre que era preciso atravessar este rio, a sensação de vulnerabilidade com que as tropas se encontravam era particularmente dramática. Nós chegávamos ao lado de lá, olhávamos para aqui e tínhamos que atravessar e nunca sabíamos o que é que nos esperava do lado de cá. Quer se porventura tínhamos atiradores emboscados para nos atacarem, quer se os acessos onde as viaturas tinham que subir e os homens, num primeiro momento, estariam ou não estariam minadas. Para os homens da Companhia de Caçadores 1790,